Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos nada, Deus é tudo. Pai, te amamos. Continua a divina vontade, olhando em nossos olhos, escutando em nossos ouvidos, falando em nossas bocas, respirando em nossos respiros, circulando em nosso sangue, palpitando em nossos corações, amando e perdoando em nós, movendo em nossos movimentos, sofrendo em nossos sofrimentos, e nossas almas unidas à tua vontade sejam os crucifixos viventes e imolados para a glória do Pai. Orando em nós, e depois oferece-te a ti mesmo esta oração como nossa, para satisfazer-te pelas orações de todos, e para dar ao Pai a glória que deveriam dar todas as criaturas. Amém. Luísa, pequena filha da divina vontade, continua em nosso meio vivendo e difundindo o reino da divina vontade. Jesus, creio em teu amor por mim, faço meu tudo e a todos em tua vontade, porque te amo e quero amar-te, louvar-te, dar-te graças, reparar-te e compensar-te por mim e por todos. Em tua divina vontade, junto com Maria Santíssima e Luísa. Amém. Vem, santos anjos, toca a fronte de quem lê os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, para selar em suas frontes o Espírito Santo e assim infundir neles a luz para que possam compreender as verdades e o bem que estes escritos contêm. Luz da sabedoria eterna nos revela o grande mistério de Deus Pai e do Filho unidos em um só amor. Amém. Senhor Jesus, que escolheu o sacerdote São Aníbal para fazer dele um insigne apóstolo da oração pelas vocações e um verdadeiro pai dos órfãos e dos pobres, por seus méritos e por sua intercessão, manda muitos e santos sacerdotes e apóstolos à tua igreja. Faz que tudo seja para a tua maior glória e para o bem de nossas almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiat, fiat. Capítulo 36. Participação que Jesus Cristo dá a Luísa em sua inefável doçura, testemunhando cenas muito consoladoras dos santos mistérios da religião. Mas enquanto via estas cenas tão dolorosas, outras vezes fazia-me ver também cenas tão consoladoras e belas, que me raptavam, e estas eram ver os bons e santos sacerdotes que celebravam os sacrossantos mistérios. Ó Deus, como é alto, grande, sublime seu ministério. Como era bonito ver o sacerdote que celebrava a missa e Jesus transformado nele, parecia que não o sacerdote, mas que o próprio Jesus celebrava o divino sacrifício e, às vezes, fazia desaparecer completamente o sacerdote e só Jesus celebrava a missa. E eu a escutava. Oh, como era comovedor ver Jesus recitar aquelas orações, fazer toda aquela cerimônia e movimentos que faz o sacerdote. Quem pode dizer o quão consolador para mim ver estas missas junto com Jesus? Quantas graças recebia, quantas luzes,
Quantas coisas compreendia, mas como são coisas passadas e não as recordo claramente, por isso o passo em silêncio. Mas enquanto dizia isso, Jesus moveu-se dentro de mim, chamou-me e não quer que deixe isto em silêncio. Ah, Senhor, quanta paciência é necessária contigo. Pois bem, te contentarei, ó, doce amor. Direi alguma coisa, alguma pequena coisa, mas dá-me tua graça para poder manifestá-lo, porque por mim não me atreveria, e por sequer uma palavra sobre mistérios tão profundos e sublimes. Fiat. Fiat. Então, temos o capítulo 36 aqui, que, ao contrário do capítulo 35, em que Luísa menciona as cenas tristes que presenciou por as ofensas que os sacerdotes infligiram a Jesus ao celebrar mal a Santa Missa, lembramos o capítulo passado, do domingo passado. Agora Luísa contempla cenas de grande fervor e consolação por ser celebrado este santo mistério por um digno e santo sacerdote. Eu vi como era bonito ver o sacerdote que celebrava a missa e Jesus transformado nele. Parecia que não o sacerdote, mas que o próprio Jesus celebrava o divino sacrifício. E às vezes tinha desaparecer completamente o sacerdote. E só Jesus celebrava a missa e eu a escutava. A bilocação de Jesus no sacerdote, alto, grande, sublime, é um ministério sacerdotal ao qual tão elevada dignidade é dada, não só para tratar de perto de Jesus, mas também para imolá-lo ao Pai eterno, ao Pai celeste, como vítima expiatória de paz e amor. Isso nos indica claramente o grande prazer que Jesus sente quando um sacerdote digno realiza seu ministério, celebrando a Santa Missa com a devida pontualidade, respeito e compostura, dando assim a devida importância ao ritual da Santa Missa e da Eucaristia. E devemos reparar com as reparações divinas de Jesus, porquanto os sacerdotes não celebram com os modos divinos, fundidos na divina vontade. No parágrafo 1548 do Catecismo da Igreja, diz: no serviço eclesial do ministro ordenado é o próprio Cristo que está presente a sua igreja como cabeça do seu corpo, pastor do seu rebanho, sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. É o que a igreja exprime quando diz que o Padre, em virtude do sacramento da ordem, age in persona Christi capitis, em latim, na pessoa de Cristo, cabeça, em português. É o mesmo sacerdote, Jesus Cristo, de quem realmente o ministro faz as vezes. Se realmente o ministro é assimilado ao sumo sacerdote em virtude da consagração sacerdotal
que recebeu goza do direito de agir pelo poder do próprio Cristo, que representa virtude ac persona ipsius Christi, em latim. Cristo é a fonte de todo o sacerdócio, pois o sacerdócio da antiga lei era a figura dele, ao passo que o sacerdote da nova lei age na pessoa de ele. Embora a consagração do Pai, do pão e do vinho seja um ato divino, nem todos os atos do sacerdote são divinos. Daí a necessidade do sacerdote viver na divina vontade. 1550 do Catecismo, esta presença de Cristo no seu ministro não deve ser entendida como se este estivesse premunido contra todas as fraquezas humanas, contra o afa de domínio, contra os erros, isto é, contra o pecado. A força do Espírito Santo não garante do mesmo modo todos os atos do ministro, enquanto que nos sacramentos esta garantia é dada, no sacramento sempre é Jesus agindo nele, de maneira que nem mesmo o pecado do ministro pode impedir o fruto da graça. Há muitos outros atos em que a condição humana do ministro deixa vestígios que nem sempre são sinal de fidelidade ao Evangelho e podem, por conseguinte, prejudicar a fecundidade apostólica da Igreja. Então, a importância que o sacerdote conheça o dom para que Jesus, de maneira contínua, esteja agindo nele, né? Fundidos no divino querer, reparamos e refazemos os atos sacerdotais fora da ordem divina, tomando as reparações divinas de Jesus. É necessário mencionar as grandes graças que os participantes recebem quando a missa é celebrada corretamente e quanto bem faz a alma vê-la celebrada com atenção divina. A presença de Jesus torna-se mais palpável, como se enchesse tudo o lugar onde o sacrifício está sendo celebrado. Sem ver Deus, sente sua presença. Temos que ter consciência que as pessoas presentes estão oferecendo também ativamente o sacrifício junto com o sacerdote. E se não, vamos lembrar as palavras do sacerdote. Quando todos nos levantamos, repetimos: rezai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Quem pode dizer, escreve Luísa, o quão consolador para mim ver estas missas junto com Jesus. Quantas graças recebia, quantas luzes, quantas coisas compreendia. Mas, como são coisas passadas, e não as recordo claramente, por isso passo em silêncio. O número 1416 do Catecismo diz: a Sagrada Comunhão do corpo e sangue de Jesus aumenta a união do comungante com o Senhor. São efeitos do sacramento da Eucaristia, da participação da Santa Missa. Aumentar a união do comungante com o Senhor. Perdoa-lhe os pecados veniais. Também a Eucaristia tem essa graça.
perdoar os pecados veniais e preserva-os dos pecados graves. Preservar tu pecado mortal. E uma vez que os laços da caridade entre o comungante e Cristo são reforçados, a recepção deste sacramento reforça a unidade da Igreja. Reforça a unidade da Igreja, corpo místico de Cristo. E Santo Agostinho, ele também dizia: o efeito próprio da Eucaristia é transformar-nos naquilo que recebemos. Recebemos Deus, o corpo de Deus, para tornar-nos Deus. A participação nele, né? Na sua natureza. Cada Santa Missa tem um valor infinito e imenso, que não podemos compreender plenamente. São João Maria Vianney, ele dizia, um sermão da Santa Missa, alegra a toda a corte celeste, alivia as pobres almas do purgatório, atrai toda sorte de bênçãos sobre a terra e dá mais glória a Deus do que todos os sofrimentos dos mártires juntos, do que as penitências de todos os santos, do que todas as lágrimas derramadas por eles desde o início do mundo e tudo o que eles fazem até o fim dos tempos. O valor infinito que tem a missa, porque é o mesmo oferecimento de Deus, né? Nós temos o breviário da Luísa, né? E quando vamos começando a conhecer o dom da divina bondade, podemos usar as orações do breviário para depois, quando avançamos nos conhecimentos, podamos girar na Santa Missa, né? Mas no começo, vamos usando também das orações do breviário. Por exemplo, Luísa, uma alma 100% eucarística, tem no breviário orações quando eu vou entrar na igreja. Venho visitar-te, ó Jesus, na tua bondade, para fazer-te encontrar hospitalidade em mim, tua morada, teu tabernáculo, tua hóstia. Fiat. Mas você pode usar palavras próprias também, né? Mas das orações de Luísa aprendemos muito, né? Como temos que orar também com os modos divinos. Quando vou participar da Santa Mesa, eu te amo, Pai, vinde, bondade divina, adorar em mim. E como a vossa bondade multiplica infinitamente os atos, quero dar-vos a satisfação como se todos tivessem assistido à Santa Missa. Oferecer-vos o sacrifício por todos e obter a salvação para todos. Fiat. Antes da comunhão, entra em mim, ó Jesus, para receber-te em mim e depois oferecer-te esta comunhão para receberes a satisfação e a compensação da tua própria vida sacramental. E recebe esta comunhão como feita por mim. Meu Jesus, na tua bondade encontro tudo e nela quero receber-te para repetir a tua comunhão, para te dar tudo, reparação completa, amor imenso, satisfação infinita. Vamos repetir a comunhão divina de Jesus. Quero, eu, o meu Jesus,
dar-te toda a felicidade que a tua santíssima humanidade te deu, repetindo a tua comunhão e dando-te a satisfação como se um Deus recebesse outro Deus, porque vamos com Jesus. E agora, fundidos em Jesus, Jesus em nós vai receber a Jesus, Eucaristia. Vamos a ir fundidos a sua humanidade, divindade e a sua divina vontade. E também com nossa Mãe, ó Mãe Puríssima, tome-me em seus braços, abrace-me em seu coração maternal, aqueça-me com o seu amor, purifique-me com seus afetos, humilhe-me com sua humildade, cubra-me com o véu de sua pureza, empreste-me seus desejos ardentes e tudo o que você fez quando recebendo Jesus. Anjos santos, visita-me com sua luz, faça-me uma coroa, acompanhe-me a Jesus. E depois, uma ação de graças após a comunhão, onde Luísa ficava muito tempo em silêncio fazendo essa ação de graças. Aproveite também o seu paraíso neste coração. E enquanto você me abraça ao seu coração, com toda a ternura, parece que você me diz: minha filha amada, meu filho amado, eu te amo com amor eterno, infinito. E tendo encontrei em ti minha humanidade, amo minha bondade, minha divindade, como amo a mim mesmo. E sinto a satisfação e o prazer que senti em mim quando comunguei comigo mesmo. Em ti, tendo a minha vontade, encontro tudo e não há em ti alma que me fuja. Recebe o amor dos passados, presentes e futuros. E o amor que a mesma humanidade de Jesus dava para o Verbo, né? Meu amor encontra sua liberação completa ao sentir repetir para mim o que fiz. E enquanto isso você me beija e me abraça, e silenciosamente você espera, querendo que eu te retribua com o mesmo, Jesus, meu doce amor, já que tu queres que eu te imite, eu te abraço em meus braços. E, me submergindo em tua vontade, eu te abraço nos braços de todos e em nome de todos. Meu coração nada na imensidão do teu amor. E embora tremendo diante de tua majestade, também te repito, eu te amo com amor imenso. Eu te amo com um amor eterno, infinito, sem fim. Todas as almas estão nesta vossa vontade, as passadas, presentes e futuras. E quero dar-vos tudo para vos dar glória, satisfação e amor como se todos vos tivessem recebido. Nesta vossa vontade, quero dar-vos uma reparação completa para todos. E enquanto um coração na terra ousar ofender-vos com eterna reparação, repararei, e vosso coração que é todo fogo, e darei amor a todos com suas chamas, e a ti darei amor por todos. Fiat. São alguns trechos do breviário da Luísa. Nós podemos tomar esses trechos e depois também fazer uma oração livre, mas sempre fundidos na divina vontade.
A Santa Missa e seus efeitos, em particular, a ressurreição dos mortos com seus corpos. Agora, enquanto via Jesus ou o sacerdote que celebrava o divino sacrifício, Jesus me fazia entender que na missa está todo o fundamento da nossa sacrossanta religião. Sim, a missa nos diz tudo e nos fala de tudo. A missa recorda-nos a nossa redenção, fala-nos detalhadamente das penas que Jesus sofreu por nós, manifesta-nos também o seu amor imenso, que não ficou contente por morrer na cruz, mas quis continuar o estado de vítima na Santíssima Eucaristia. A missa também nos diz que nossos corpos desfeitos, reduzidos a cinzas pela morte, ressurgirão no dia do juízo junto com Cristo, a vida imortal e gloriosa. Jesus me fazia compreender que a coisa mais consoladora para um cristão e os mistérios mais altos e sublimes da nossa santa religião são Jesus no sacramento e a ressurreição de nossos corpos à glória. São mistérios profundos que só os compreenderemos além das estrelas. Mas Jesus, no sacramento, faz-nos quase tocar com a mão de vários modos. Em primeiro lugar, a sua ressurreição. Em segundo, o seu estado de aniquilamento sob aquelas espécies. Mas também é verdade que ele está nelas vivo e verdadeiro. Porém, consumidas essas espécies, sua presença real não existe mais. Depois, consagradas as espécies de novo, Jesus adquire novamente seu estado sacramental. Assim, Jesus no sacramento nos recorda a ressurreição de nossos corpos à glória. E assim como Jesus, cessando o seu estado sacramental, reside no seio de Deus, seu Pai, assim nós, cessando nossa vida, nossas almas farão sua morada no céu, no seio de Deus, e nossos corpos ficarão consumidos. Dessa forma, se pode dizer que não existem mais. Mas depois, por um prodígio da onipotência de Deus, nossos corpos adquirirão nova vida e, unindo-se à alma, irão juntos gozar a bem-aventurança eterna. Pode-se dar coisa mais consoladora para o coração humano, que não só a alma, mas também o corpo deve deleitar-se em contentamentos eternos. A mim me parece que naquele grande dia acontecerá quando o céu está estrelado e sai o sol. O que acontece? O sol, com sua imensa luz, absorve as estrelas e as faz desaparecer. Mas as estrelas existem. O sol é Deus e todas as almas bem-aventuradas são estrelas. Deus, com a sua imensa luz, nos absorverá a todos em si, de modo que existiremos em Deus e nadaremos no mar imenso de Deus. Oh, quantas coisas Jesus nos diz no sacramento! Mas quem pode dizê-las todas? Certamente me estenderia demasiado. Se o Senhor o permitir, reservarei para outra ocasião dizer alguma outra coisa. Fiat. Fiat. A Santa Missa e seus efeitos, em particular a ressurreição dos mortos com seus corpos. O capítulo 37, a importância desse capítulo está no ensinamento que Luísa nos dá sobre a Santa Missa, né, e a Eucaristia.
Em primeiro lugar, Jesus faz entender a Luísa que na missa está tudo o fundamento da nossa sacrossanta religião. Luísa conta-nos que a missa nos fala de todo o amor infinito de Deus, com expansão sem precedentes. Nos lembra de nossa redenção realizada. Nos lembra parte por parte das dores, penas que Jesus sofreu por nós. Nos informa que Jesus ainda quer continuar seu estado de vítima na Eucaristia. E adiciona os seguintes ensinamentos, que além de ser um lembrete de sua morte, é também um lembrete de sua ressurreição, que comunica ao nosso corpo e à nossa alma o remédio de uma vida imortal. Por consequência, nossos corpos ressuscitarão no último dia para a vida imortal. Esta ressurreição será gloriosa para os bons e cheia de tormento para os impíos. Número 998 do Catecismo pergunta: quem ressuscitará? Todos os homens que tiverem morrido, os que tiverem praticado o bem para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal também, mas para uma ressurreição de condenação. Além de ser nossa garantia de salvação, na Sagrada Eucaristia, Jesus, sob as espécies sacramentais, ele realmente dá aos comungantes para serem seu companheiro e vida ao longo dessa vida mortal. Todos esses mistérios são tão profundos que só podemos entendê-los plenamente quando estemos na eternidade. No entanto, Luísa nos diz que Jesus já quer nos dar nesta vida um pouco desse entendimento que teremos mais tarde. E esse entendimento é que na missa, no curto espaço de tempo, são renovados por os 33 anos de vida de Jesus, sua paixão, morte, ressurreição e ascensão ao céu. As espécies sacramentais contêm Jesus vivo e verdadeiro. E quando essas espécies se extinguem, Jesus, ele sobe ao céu junto com seu Pai, como quando ele ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu, ao seio do seu Pai. Todo este processo se repete cada vez que uma nova missa é celebrada e a Eucaristia é distribuída. Concluindo, a missa, o sacramento da Eucaristia, não só alimentam a alma para torná-la digna do céu, mas também comunicam ao corpo a prerrogativa pela qual ele pode, no devido tempo, deleitar-se nas alegrias eternas de seu Deus. 1402 do Catecismo. Se a Eucaristia é memorial da Páscoa do Senhor, se pela nossa comunhão no altar somos cumulados da plenitude das bênçãos e graças do céu, a Eucaristia é também a antecipação da glória celeste. Já estamos participando, de modo antecipado da mesma glória de Deus. Agora continuamos com o capítulo 38,
onde já começa o preparativo final para o matrimônio místico da Luísa. Preparativos finais para o matrimônio místico. Agora, nestas saídas do corpo que o Senhor me atraía a fazer, às vezes renovava-me a promessa do noivado já dito. Quem pode dizer os ardentes desejos que o Senhor infundia em mim de que se efetuasse este místico matrimônio? Muitas vezes lhe rogava, dizendo: Esposo dulcíssimo, apressa-te, não prolongues mais minha íntima união contigo. Ah, estreitemos-nos com vínculos mais fortes de amor, de modo que ninguém nos faça separar nem por poucos instantes. E Jesus, ora me corrigia de uma coisa, ora de outra. Recordo que um dia me disse: tudo que é terreno, tudo, deves remover, não só do teu coração, mas também do teu corpo. Tu não podes entender quão nocivo é e que impedimentos são ao meu amor mesmo as mínimas sombras terrenas. Eu imediatamente lhe disse: se tiver alguma outra coisa para tolher, dize-me, porque estou disposta a fazê-lo. Mas enquanto dizia isso, eu mesma percebi que tinha um anel de ouro no dedo que representava a imagem do crucificado. E imediatamente lhe disse: Esposo santo, queres que o tire? E ele me disse: te devo dar eu um anel mais precioso, mais belo, e no qual estará impressa a minha imagem, tanto que cada vez que o vires, novas flechas de amor receberá o teu coração. Portanto, este anel não é necessário. E eu prontamente o tirei. Finalmente chegou o suspirado dia. Depois de não pouco sofrer, recordo que faltava pouco para completar o ano de estar continuamente na cama. Era dita da pureza de Maria Santíssima. Na noite anterior àquele dia, o meu amado Jesus fez-se ver em atitude festiva. Aproximou-se de mim e tomou o meu coração em suas mãos e olhou para ele. Olhou novamente, limpou e depois devolveu-me. Depois tomou um vestido de imensa beleza. Me parecia que a parte interna era como filetes de ouro, duas gemas de várias cores, e me vestiu com ele. Depois tomou duas gemas, como se fossem brincos, e os pôs em minhas orelhas. Em seguida, me adornou o pescoço e os braços, e me cingiu a testa com uma coroa de imenso valor. Adornada de gemas e pedras preciosas, toda resplandecente de luz. E me parecia que essas luzes eram tantas vozes que ressoavam entre elas, e a claras notas falavam da beleza, do poder, da força e de todas as outras virtudes do meu esposo Jesus. Quem pode dizer o que eu entendi e em que mar de consolo nadava minha alma? É impossível poder dizê-lo. E agora, enquanto Jesus me cingiu a testa, me disse: Esposa dulcíssima, esta coroa te ponho a fim de que nada falte para te fazer digna de ser minha esposa. Use depois da realização do nosso matrimônio, e a levarei ao céu para reservá-la para o momento da tua morte. Finalmente tomou um véu e com ele cobriu-me toda.
desde a cabeça até os pés, e assim deixou-me. Parecia-me que nesse véu havia um grande significado, porque os demônios, ao me ver coberta com ele, ficavam tão espantados e sentiam medo de mim, que fugiam aterrorizados. Os próprios anjos estavam ao meu redor, com tal veneração, que eu mesma ficava confusa e toda cheia de vergonha. Fiat. Já neste capítulo 38, Luísa, sabendo em breve o matrimônio místico, que o matrimônio místico ocorrerá, tão esperado por ela, Luísa implora que faça isso cedo. Mas Jesus, sabendo que, embora a alma de Luísa já esteja quase em perfeito estado de perfeição, faz notar algo que ainda falta para a perfeição total de sua alma e do corpo dela. Jesus se referia a um anel de ouro em forma de cruz que Luísa trazia na mão. E ele diz: tudo o que é terreno, tudo deves remover. Não só do teu coração, mas também do teu corpo. Tu não podes entender quão nocivo e que impedimentos são ao meu amor mesmo as mínimas sombras terrenas. Luísa concorda em tirá-lo imediatamente e Jesus então passa a dar-lhe um anel divino com pedras preciosas, simbolizando que a única coisa que ela poderia possuir a partir de agora seria o que ele queria dar a ela. Coisas de Deus para a alma. Também, neste anel de Jesus, está mais vivo sua imagem, de modo que cada vez que ela olhar para ele, seu coração receberá novas flechas de amor. Faltando poucos dias para o fim do ano em que Jesus a manteve continuamente na cama, no dia da pureza de Maria Santíssima, 16 de outubro de 1888, Jesus veio celebrar o matrimônio. Ele a vestiu com um vestido de extrema beleza, levou também 2 joias preciosas, como se fossem brincos, adornou pescoços e braços com colhares de ouro e joias preciosas. Então, ele envolvia sua cabeça com uma linda coroa de imenso valor. As pedras da coroa tinham uma luz muito viva e produziam entre elas um som tão harmonioso que faziam comparações e falavam da beleza, poder, bondade, caridade e majestade de Deus e de todas as virtudes da humanidade de seu esposo Jesus. Dando-lhe a coroa, lhe disse: esposa dulcíssima, esta coroa te ponho a fim de que nada falte para te fazer digna de ser minha esposa. Use depois da realização do nosso matrimônio e a levarei ao céu para reservá-la para o momento da tua morte. Em seguida, ele a cobriu com um véu da cabeça aos pés, fazendo-a sentir uma grande aniquilação de si mesma. Parecia-me que nesse véu havia um grande significado, escreve Luísa, porque os demônios, ao me ver coberta com ele, ficavam tão espantados e sentiam tal medo de mim que fugiam aterrorizados. Os próprios anjos estavam ao meu redor com tal veneração
que eu mesma ficava confusa e toda cheia de vergonha. O catecismo fala sobre a vida mística. O matrimônio místico é a coroação dela, né? Numeral 2014, o progresso espiritual tende para a união cada vez mais íntima com Cristo. Esta união chama-se mística, porque participa do mistério de Cristo. Mística. Participa no mistério de Cristo pelos sacramentos, os santos mistérios, e nele, no mistério da Santíssima Trindade. Deus chama-nos todos a esta íntima união com Ele, mesmo que graças especiais ou sinais extraordinários desta vida mística somente a alguns sejam concedidos para manifestar o dom gratuito feito a todos. A graça do matrimônio místico é uma união mais perfeita e estável que se celebra e se contrai com a Santíssima Trindade por meio de Jesus, pois a alma está unida às três pessoas divinas pela humanidade de Cristo. É como viver plenamente a habitação da Santíssima Trindade em nós. É viver ao máximo da vida da graça, nossa condição de filhos de Deus. Quem chegou a estas alturas é como que, confirmado na graça, recebe uma grande segurança de perseverar eternamente unido a seu esposo divino. Sente-se seguro da sua salvação e já goza, de certo modo, da felicidade das núpcias eternas. A alma vive no centro da Trindade, como se fosse parte dela. Ele vive sua própria vida, ela vive sua própria vida e recebe uma torrente de luz divina que inunda tudo. O conhecimento que ela tem das coisas sobrenaturais e divinas é tão profundo que Deus lhe revela seus desígnios sobre as almas, porque Deus não tem segredos para ela. Mas a graça de viver na divina vontade é maior. Não é vida mística. Jesus diz para Luísa, é vida real. Vida real como na Eucaristia, porque no volume 14, desde julho de 1922, Jesus pergunta: você acha que não tem nada a ver com viver no meu querer? Não há coisa que o iguale, nem santidade que o iguale. É a vida real, não fantástica como alguém pode imaginar. E esta vida, minha vida, está não só na alma, mas também no corpo. Mas você sabe como é formada esta minha vida? Meu querer eterno é o da alma. E meu bater pulsando em seu coração forma minha concepção. Seu amor, suas penas e todos os seus atos feitos em meu querer formam minha humanidade e me fazem crescer, tanto que não posso me manter escondido, nem ela pode fazer menos que me sentir. Você não me sente vivo em seu interior? Por isso te disse que a santidade do viver em meu querer, não há nada que iguale. Todas as outras santidades serão as pequenas luzes.
e ela será o grande sol transfundido em seu Criador. Agora, por obedecer com a grande repugnância, digo como sinto a Jesus em meu interior. Luís escreve essa experiência. Sinto-o no lugar do meu coração, quase em modo visível. Agora ouço que reza e muitas vezes o ouço com os ouvidos do corpo. E eu rezo junto com ele. Ora que sofre e me faz sentir seu respiro entrecortado, afanoso, e o sinto em meu respiro, tanto que estou obrigada a me afanar junto com ele. E como nele estão contidas todas as criaturas, sinto seu respiro que, como vida, se difunde em todos os movimentos e respiros humanos. E eu me difundo junto com ele. Importante, eu me difundo junto com ele. Unidade de atividade divina. O que Deus faz no ato único, a alma repete fundida nele. O respiro divino de Jesus é a vida de todos os respiros humanos. E Luísa respira no divino querer, reproduz o efeito do respiro divino de Jesus e se espalha através deles a todos, passados, presentes e futuros. Esta atividade é maior que a simples inabitação trinitária. E acaba essa experiência, essa vivência de Luísa. Ora, o sinto gemer, agonizar. Ora, o sinto mover os braços e os estende nos meus. Ora que dorme, ficando em meu interior um profundo silêncio. Mas quem pode dizer tudo? Só Jesus pode dizer o que faz em mim, porque eu não tenho palavras suficientes para o manifestar. Eu só fiz isso para obedecer, com o máximo rasgo de minha alma, e por temor de que meu Jesus pudesse desgostar-se. E agora lemos o dia do matrimônio místico no capítulo 39. Vou pegar aqui. Pronto. O matrimônio místico. Na manhã desse dia, Jesus fez-se ver de novo todo afável, doce e majestoso, juntamente com sua Mãe Santíssima e Santa Catarina. Primeiro, os anjos cantaram um hino, Santa Catarina me assistia. A Mãe tomou minha mão e Jesus pôs em meu dedo o anel. Depois nos abraçamos e ele me beijou. E assim fez também a Mãe. Depois tivemos um colóquio todo de amor. Jesus falava-me do grande amor que me tinha. E eu dizia-lhe também do amor com que o amava. A Santíssima Virgem fez-me compreender a grande graça que eu tinha recebido e a correspondência que devia dar ao amor de Jesus. Meu esposo Jesus me deu novas regras para viver mais perfeitamente. Mas como passou muito tempo, não as recordo muito bem. Por isso, não as digo. E assim terminou aquele dia. Quem pode dizer as finezas de amor que Jesus fazia à minha alma? Eram tais e tantas que é impossível descrevê-las. Mas o pouco que recordo, tratarei de dizê-lo. Fiat. Fiat, a narração do que aconteceu no matrimônio místico continua. No dia da Virgem Imaculada, Santa Catalina de Siena, Nossa Senhora e um coro vieram a Luísa.
um imenso número de anjos que cantavam o doce hino. Santa Catarina assistiu na cerimônia porque Luísa é dominicana terciária. E Nossa Senhora, atuando como dama de honra, né, conduziu a do mal para que Jesus colocasse a preciosa aliança de casamento em sua mão. É notável como Nossa Senhora a faz compreender a graça extraordinária que Jesus lhe dera, unindo-a indissoluvelmente a Ele, e exorta Luísa a ter sempre a mais terna reciprocidade de amor para com o bom marido Jesus. Nós não devemos passar por um matrimônio místico para ter acesso ao dom de viver da divina vontade, na santidade divina. Isto é, para Luísa, que é a cabeça de missão e devia consumar a santidade humana nela e abrir a porta da santidade divina. 5 minutos mais, se você pode ler o último capítulo, o 40, e acabamos com o dia do matrimônio místico, né? Sim. Impressões de Luísa depois de ter contemplado a glória dos anjos e santos no céu. Às vezes, transportando-me com ele, levava-me ao paraíso, e ele escutava os cantos dos bem-aventurados, via a divindade, os diversos coros dos anjos, as ordens dos santos, todos imersos, absorvidos e identificados na divindade de Deus. Parecia-me que em torno do trono havia muitas luzes, como se fossem mais que sóis resplandecentes, e as claras notas, essas luzes, detonavam todas as virtudes e atributos de Deus. Os bem-aventurados, refletidos em uma dessas luzes, ficavam arrebatados, mas não chegavam a penetrar toda a imensidão daquela luz, de modo que passavam a uma segunda luz sem compreender a fundo a primeira. Assim, os bem-aventurados no céu não podem compreender perfeitamente a Deus, porque é tanta a imensidão, a grandeza, a santidade de Deus, que a mente criada não pode compreender um ser criado. Agora, os bem-aventurados refletidos nestas luzes, parecia-me que vinham participar nas virtudes dessas luzes. Dessa forma, a alma no céu se assemelha a Deus, com essa diferença, que Deus é aquele sol grandíssimo e a alma é um pequeno sol. Mas quem pode dizer tudo que nessa beata morada se compreende? Enquanto a alma se encontra nesta prisão do corpo, é impossível. Enquanto na mente se escuta algo, os lábios não encontram palavras para poder explicar-se. Mas parece como uma criança que começa a balbuciar, que gostaria de dizer tantas e tantas coisas, mas afinal parece que ela não sabe dizer uma palavra clara. Por isso, vou direto ao assunto. Só direi que às vezes, enquanto me encontrava naquela bem-aventurada pátria, passeava junto com Jesus no meio dos coros dos anjos e dos santos, e como eu era a nova esposa, todos os bem-aventurados se uniam conosco para participar das alegrias do nosso matrimônio. Me parecia que esqueciam seus contentamentos para cuidar dos nossos, e Jesus me mostrava aos santos, dizendo: vejam, esta alma é um triunfo do meu amor. Meu amor tudo superou nela. Outras vezes, me fazia ficar no lugar que me tocava e me dizia: este é teu lugar, ninguém pode te tirar. E às vezes, eu chegava a acreditar que não devia voltar mais à terra, mas em um simples instante me encontrava fechada no muro deste corpo.
Fiat. Fiat. Muito bonito. Luisa narra neste capítulo as bondades de amor que Jesus tem por ela, permitindo-lhe entrar no paraíso e contemplar como os espíritos abençoados constantemente levantavam hinos de glória e graças ao Divina Majestade. Observamos aqui a importância de constantemente dar glória a Deus e agradecer a Ele por tudo. Luís escreve: todos eles, as várias ordens de santos, os vários coros de anjos estão imersos na divindade de Deus, que, em sua imensidão, quase os absorveu e os identificou a todos nele. Lembre-se no capítulo referindo-se ao santo sacrifício da missa e da Eucaristia, pois nos diz que todas as almas ressuscitarão nele, pois Jesus contém todos eles nele. Dentro dessa luz da sua divindade, Luísa viu outras luzes brilhantes que eram as luzes dos atributos divinos e virtudes divinas possuídos por Deus. E os bem-aventurados, imersos nessa luz, também a possuíam, mas como participação e sempre em quantidade limitada, devido à sua condição de criaturas e dependendo da capacidade de cada um. Por fim, Luísa conta-nos a grande alegria que sentiu ao caminhar pela Pátria Celeste junto com Jesus no meio de todas as almas da corte celestial. E todos não só a acompanharam, mas também participaram das alegrias de seu matrimônio, esquecendo suas próprias alegrias para se juntar às suas. Jesus, então, ele apresenta aos santos dizendo: vejam esta alma, é um triunfo do meu amor tudo superou nela, meu amor divino operante nela, né? Luísa pensa que definitivamente ficará no céu, mas como até Jesus precisa dela como alma vítima, ela faz com que Jesus faz com que ela volte ao seu corpo novamente, causando grandemente tristeza e dor a Luísa. E na próxima semana continuamos já com o capítulo 41, com as amarguras de Luísa por o retorno, né? Fiat. Fiat. Muito bem. Então vamos à bênção, né? Agradecemos a todos essa participação. Muito obrigado, Pablo, e a todos que participaram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero abençoar-te com a mesma bênção que Jesus abençoou sua Mãe Santíssima antes de começar a sua paixão. Portanto, por mediação e intercessão da Santíssima e sempre Virgem Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, abençoo-te para imprimir em ti o triplo selo das três divinas pessoas, para que ressurjas do teu decaimento e vivas no divino querer. Esta bênção, em nome do Pai, comunique e imprime na tua vontade a sua potência, fazendo de novo soberana de tudo. Em nome do Filho Jesus Cristo, comunique e imprime na tua inteligência a sua sabedoria. Em nome do Espírito Santo, comunique e imprime na tua memória o seu amor. Que as forças da alma e do corpo voltem a ti. Que sejas curado de toda a doença espiritual e corporal, e a tua alma receba a riqueza e a beleza de todo o bem e virtude. E para te rodear em defesa contra o demônio, o mundo e a carne, com Jesus abençoe-te todas as coisas que ele criou, para que tu recebas abençoadas todas por ele. Abençoe-te a luz, o ar, a água e o fogo,
o alimento, tudo para que fique submerso e coberto com estas bênçãos. Junto com Jesus, abençoa o teu coração, a mente, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, as mãos, os pés, o corpo, as entranhas, a respiração, todo o movimento. Abençoa-te para te ajudar, abençoa-te para te defender, abençoa-te para te perdoar, abençoa-te para libertar de todo mal, abençoa-te para te consolar, abençoa-te para que sejas santos. Abençoa, portanto, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A alegria de Cristo ressuscitado seja vossa força. Permanecer em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.